Oi, pessoal! Muito se fala no transoperatório, ou seja, como se fazem as cirurgias de implante. Muito se fala no pós-operatório, ou seja, como é a recuperação após se fazer um implante dentário. Mas, se você pesquisar, você vai ver que tem pouca coisa falando de quais os preparativos você tem de ter antes de fazer a sua cirurgia. Esse é o nosso tema de hoje. Continua aqui comigo. Pessoal, eu sou a Yanara Pinho e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre quais os preparativos, as recomendações que normalmente a gente passa para os pacientes antes de eles se submeterem a cirurgias com implantes dentários. Normalmente a primeira coisa que a gente pede é para se preparar já com alguns meses de antecedência. Como? Vendo como é que está a sua saúde sistêmica. Então, por exemplo, você é um paciente hipertenso, tem a pressão alta, tem diabetes, tudo isso tem que estar muito bem controlado para você poder se submeter ao procedimento. Que é até uma dúvida muito constante. Eu tenho diabetes, posso fazer? Está controlada? Pode. Eu tenho pressão alta, posso fazer? Pode, desde que esteja controlada. Então, qualquer problema sistêmico tem que estar muito bem controlado para você ser liberado para a sua cirurgia. Além disso, depois que a gente sai da nossa saúde sistêmica, vamos falar da saúde da boca. Então, tudo na sua boca tem que estar certinho, não pode ter foco de infecção, não pode ter cárie, não pode ter tártaro. Então, a boca tem que ter passado por uma limpeza. Se tiver alguma cárie, tem de ter sido restaurada, essas cáries têm de ter sido eliminadas ali. Ou seja, a boca tem que estar pronta para receber a cirurgia sem focos de infecção. Então, esse é o segundo ponto. Então, você se preparou ali alguns meses antes, algumas semanas antes, conversou com o seu médico, tá tudo ok? Ok, vamos fazer o agendamento da sua cirurgia. Então, quando você vai fazer o seu agendamento da sua cirurgia, o que a gente recomenda? Na véspera, você já deixa tudo organizado. Então, se você tem trabalho, se você estuda, você tem que estar organizado para você ficar uns dias ali sem ir para o seu trabalho ou para a sua escola. As suas atividades, você tem que estar organizado para saber que você vai ter que dar uma pausa por poucos dias, mas você vai ter que dar uma pausa em algumas atividades. Então isso já é bom que fique organizado. Eu sempre peço também para as pessoas descansarem bem na véspera, dormirem bem, na véspera terem um controle de estresse, evitar ficar resolvendo problema muito sério. Justamente para quê? Para controlar a ansiedade. Então, quanto mais tranquilo você estiver para o momento da sua cirurgia, melhor. Algumas pessoas têm problema de trauma, têm fobia de dentista e optam por fazer o procedimento com sedação. Aí, nesse caso, o médico anestesista, que trabalha junto com o cirurgião dentista, com o implantodontista, ele vai lhe passar algumas recomendações sobre jejum, algumas coisas nesse sentido, algumas medicações, mas enfim, isso é só para o paciente que optou por fazer a cirurgia com a sedação. Quem vai fazer a cirurgia normal, sem sedação, eu sempre recomendo que faça um controle de estresse na véspera, que evite ficar resolvendo problemas muito sérios ali 24 horas antes do seu procedimento. Em relação à alimentação leve, Muita gente fala assim, tem que comer, fazer refeições leves após a cirurgia, mas antes da cirurgia também é recomendado que você tenha uma alimentação mais leve. Então, ali na véspera, não vai extrapolar ali, comer demais, falando... Muita gente pensa assim, eu vou ficar alguns dias sem poder comer tudo que eu quero, então eu vou comer tudo que eu quero antes. E isso não é legal. Então, desde a véspera, o ideal é que você faça refeições leves. Normalmente, depois da cirurgia, a gente pede para que o paciente se alimente por pelo menos 24 horas só com alimentos gelados. Então, sorvete, picolé, suco gelado, vitaminas, então coisas que não exigem uma mastigação. E eu sempre falo para os pacientes, já deixa lá preparado na sua geladeira, já deixa o sorvete comprado, já deixa as medicações que você vai usar compradas, para quê? Para você não ter que sair da cirurgia ainda e se preocupar de comprar as medicações, de passar no supermercado para comprar os alimentos que foram recomendados. Acessórios, o que a gente recomenda? Você acabou seu procedimento, às vezes é um procedimento que é um pouco mais extenso, então não vai cheio de coisa, de brinco, pulseira, anel, cheio de acessórios. Os homens não deixem para fazer a barba depois do procedimento, já cuidem de fazer a barba antes. Justamente para quê? Para que quando o procedimento passar, vocês façam o máximo possível de repouso, Então usar roupas leves, tudo isso para ter um melhor controle de estresse, para você ficar muito mais tranquilo durante o procedimento. Então, quanto menos coisa ali para te atrapalhar, melhor. Então, menos acessório possível, menos maquiagem possível, os homens já irem com a sua barba feita. Então, são cuidados que poucas pessoas falam, mas que é importante você fazer antes do seu procedimento. Então, já falei de descansar bem na véspera, já falei sobre os acessórios, já falei sobre a alimentação e já falei sobre a saúde que tem que estar em dia, tanto a saúde sistêmica quanto a saúde da sua boca. Agora, uma coisa que é muito importante também, muitos dentistas, muitos cirurgiões, antes do procedimento,
pedem para que você tome algumas medicações, que a gente chama de medicações pré-cirúrgicas. Então, normalmente eles já passam um corticoide, já passam um antibiótico para você começar a tomar antes da sua cirurgia. Então, você já fica preparado com essas medicações ali compradas. Existem alguns pacientes que tomam medicações controladas, então a gente nunca suspende essas medicações, mas a gente sempre conversa, pede que o paciente converse com o médico, porque algumas medicações precisam ser suspensas. Por exemplo, pacientes que fazem uso de AS por muitos dias, né, cronicamente, digamos assim, que usam AS todos os dias, por se tratar de um anticoagulante, e a gente vai fazer uma cirurgia, a gente não pode estar com o paciente com dificuldade de coagulação, porque a coagulação é importante para a cicatrização. Então a gente precisa suspender por alguns dias, mas aí isso é um assunto para um outro vídeo, mas muito importante que o paciente relate todas as medicações que toma, justamente para a gente saber o que dá para manter sem nenhuma mudança na rotina e o que a gente tem que conversar com o médico para suspender por alguns dias. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, se você tinha dúvidas nesse sentido. Se tem mais dúvidas que eu não falei aqui agora, joga aí nos comentários, que é um prazer responder vocês, tá bom? E tem um monte de vídeos no canal falando sobre implantes. Se você tem outras dúvidas nesse assunto ou sobre outros assuntos da odontologia, acessa o nosso canal e entra lá no site também, www.yanarapinho.odo.br. Tô te esperando lá, tá bom? Um abraço!